causas primárias é o prelúdio do livro A Gênese. Enfim, no livro dos Espíritos, nós temos a introdução de outros livros que sairiam posteriormente, como o livro dos Médiuns, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Céu e o Inferno e como a Gênese. Então vamos aqui ao estudo da aula de hoje. Ele vai tratar do sono e dos sonhos. Pergunta 400. O espírito encarnado permanece confortavelmente no seu envoltório corporal? Resposta. É como perguntar se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é seu envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Obviamente, por quê? Porque como nós estudamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, o espírito angustia-se, sofre, cheio de incerteza pela superação das provas que a vida encarnada lhe apresentará. A encarnação é para si momento de constrangimento que não pode evitar. Ou seja, a encarnação para o espírito é uma prisão, mas necessária ao seu processo evolutivo. Libertado do seu corpo físico, ganha a vida espiritual, retorna às suas origens, é a sua verdadeira vida. Daí o incessante desejo de libertação. Então, nós podemos dizer que a encarnação, para o espírito, para nós, são episódios de angústia, de sofrimento, mas, não obstante a isso, são necessários ao nosso processo evolutivo. Agora, se o espírito pudesse fugir disso, sem transgredir as leis divinas, obviamente ele escaparia. Mas ele está preso à lei da causa e efeito. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Essa é uma pergunta boa. O que acontece conosco durante o sono? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, distende-se o cordão energético que o prende ao corpo, que é o perispírito que prende o espírito ao corpo, o espírito, né? Não é o espírito, é o perispírito. É esse cordão energético, que ele chama de distende-se o fluido, né? Mas nós botamos o cordão energético, que prende ao corpo, ele chama de laço fluídico, Allan Kardec, mas nós atualizamos, que o prende ao corpo, e a partir desse fenômeno, o corpo entra em estado vegetativo. Ou seja, ele funciona por um automatismo da sua fisiologia, porque ele está dormindo. Ele não tem mais consciência. Ele não vê, não ouve, ele está dormindo, não sente. O espírito lança-se ao espaço, iniciando relação mais direta com outros espíritos. Vocês estão atentando isso, né? O espírito agora liberto, parcialmente, ele vai entrar em contato com outros espíritos. A relativa libertação do espírito do corpo, nessa circunstância, decorre do seu estado de consciência. Por quê? Porque é consequência da queda energética dos pontos de contato do perispírito com o corpo. E esses pontos de contato do perispírito com o corpo, porque o perispírito não está dentro do corpo, ele está fora do corpo. Ele transita energias em ambos os sentidos. Ele não é o corpo, ele se comunica por cordões de energia, ou por feixes de energia.
E esses feixes de energia entram em 7 pontos importantes do corpo, que estão localizados na coluna vertebral e que se liga com nossos plexos nervosos. Quer dizer, cada ponto desse, isso é hora de chegar, Valtinho? Isso é hora de chegar, cara? Senta. Bom, cada ponto desse, ele está em conexão com o plexo nervoso. Plexo sacro, plexo coronariano, plexo cardíaco, etc. Plexo solar aqui no estômago. E ele, então, passa a energia que ele tem do espírito, do mundo espiritual, via a esse transmissor, que é um redutor de energia também, passa para os nervos, e os nervos, então, vitalizam o organismo. Embora haja também uma vitalização do organismo pela respiração celular, que é outra coisa. Mas nesse ponto também existe. Muito bem. Os filósofos hindus denominaram de chakra, que vem do sânscrito, roda. Chakra é roda. A energia nele concentrada assemelha a um eixo de roda, que parte em raios de luz e energia vital. Tem uma roda com seus diversos raios e que emite luminosidade, e luz é o que é? É energia. Não é? Luz é energia. Não é? Os 7 chakras seguem identificados na figura a seguir. Ressalta que a distensão consequente da queda energética aqui referida no sono é bem mais pronunciada num chakra localizado na parte superior do cérebro, aqui, cujo o nome é chakra coronário, que vem do latim corona, coroa, ou seja, a disposição de uma coroa e é circular. Então vamos ver aqui os 7 chakras, sem entrar nisso, que isso não é objeto da aula, mas para vocês entenderem melhor isso. Vamos lá? Não acabou não, Amilcar? Muito bem. Desce um pouquinho. Muito bem. O primeiro chakra é lá em cima, o coronário. É ali que entra a energia da conexão do perispírito com ele. O perispírito também tem um chakra dele. Também tem 7. Então há um trânsito de energia. É bacana isso, porque quem tiver que estudar mediunidade, etc., se não entender isso, não vai saber o que acontece. O segundo é o laríngeo. O terceiro, o frontal. O terceiro é o laríngeo, o quarto, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o sacra genital ou genésico. As energias são mais baixas aqui. Aqui a energia é mais condensada e mais pesada. Mas se a energia sobe e o indivíduo consegue fazer uma conversão dessas energias para o chakra coronário, como os yogas fazem, ele entra num estado de desdobramento de consciência e num estado de transe. Ele vive numa outra percepção. Mas o que eu queria assinalar, porque isso é na aula sobre chakras, é que no coronário aqui é a maior distensão da energia durante o sono. Então ela cai. E ao cair o espírito, juntamente com esses chakras que prendem por energia o espírito, é igual aquele trem japonês, né? Não tem um trem japonês que anda sobre alguns centímetros acima do trilho? É uma coisa magnética, né? Então é mais ou menos isso, eletromagnético, né? Que permite essa movimentação, essa interação. Então, é isso que é o primeiro ponto, é um ponto fisiológico. Bem, aí
Allan Kardec fala, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? O que acontece com o espírito durante o sono? Ora, o espírito faz uma dissertação, que é a nossa aula. A resposta dele é dissertativa, complexa. Então eu fiz uns parágrafos e comentei. Senão a pessoa querer ler aquilo direto, Fábio, dança. Tem que entender. Se ler para não entender é melhor não ler. Disse que leu. Cheguei a um amigo meu, Paulo, eu já li todo o livro dos Espíritos. Falei, pô, quanto tempo? Um mês. Falei, ótimo, aprendeu tudo. Não leu nada, não entendeu nada. Então, vamos ver se a gente consegue abrir um pouco o que o Espírito falou. Primeiro ele diz o seguinte, pelos sonhos, sabei como podemos julgar a liberdade do Espírito durante o sono. Ele diz, a liberdade nós julgamos pelos sonhos. Sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja do outro. Frequentemente dizes, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. Quase sempre é lembrança de lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo adormecido, o espírito trata de quebrar suas cadeias para investigar o passado ou o futuro. Então, é o sonho que tipifica o desdobramento do espírito no sono. Bom, 2 pontos nós devemos considerar sobre essa exposição do espírito. Primeiro, que nós estudamos no capítulo 6 da vida espírita a percepção e a sensação e o sofrimento dos espíritos. Vocês lembram? Então a gente viu que o espírito tem muito mais condição de ver, de ouvir. Ele não tem um órgão, um cérebro, sobre o qual todos os estímulos são conduzidos. Né? Ele pode pensar que quer ver e vê. Ele pode pensar que quer ouvir e ouve. Ele pode pensar que quer se locomover e se locomove. É o pensamento dele que vai gerar a sua atividade perceptual e toda a sua vida no espaço espiritual. Se ele pensa que lá tem casas, tem uma mesa como essa, vai existir a casa e a mesa como essa. É assim que está nosso lar, que é uma criação mental dos espíritos que criaram o nosso lar, para que os que saem aqui da Terra não se percam. Tem a mesma ambiência que tinham aqui. Tem o mesmo hospital, o mesmo jardim, a mesma coisa, mas tem algo diferente. Mas, no mundo espiritual, a ideoplastia, que é a criação do pensamento, é tudo. Então, o espírito ele tem um grau de liberdade, de percepção, que nós não temos aqui. Muito bem. E, nesse capítulo, nós estudamos muito, e vimos, por exemplo, eles veem por si mesmos, sem precisarem de luz. Eles não precisam de estímulo luminoso, eles estão pensando. Ouvem sons não perceptíveis. Comunicam-se pelo pensamento. Eles comunicam. Fala, Jupi, eu penso assim, o Jupi fala, aqui é Paulo, aí a gente vai assim, ó. De vez em quando a gente cria uma imagem para se comunicar. Eu digo assim, aqui é o escudo do Flamengo, Jupi. Aí o Jupi diz, aqui o escudo do Fluminense. Aí ele vai assim. E nós vamos nos comunicando, criando imagens. Né? São imagens ou pensamentos. Né? Não existe fala. Nos ambientes espirituais mais grosseiros, você não tem que falar. É gozado, né? Ainda precisa da fala.
à medida que se evolui, o pensamento vai trabalhando de uma maneira a integrar você nesse mundo. Né? Criam imagens mentais, que é a ideoplastia, ideia e plastos, formação. Todas as percepções são atributos dos espíritos e fazem parte do seu ser. Isso é o espírito, não é o perispírito, não. Bom, aqui está a resposta dele, que ele tem uma série de percepções, mesmo encarnado, mas quando desdobra, que é o espírito comunicante que disse. Vamos reproduzir um trecho da Ivone Pereira, no livro muito bom que ela escreveu, A Luz do Consolador. Isso é bom para todos nós. Existem sonhos que não passam de frutos de nosso estado mental, ou nervoso, esgotado ou preocupado com afazeres e peripécias cotidianos. Outros são reflexos que a nossa mente conserva dos fatos comuns da vida diária. E agora repetidos, como num espelho, fazemos então, durante o sono, os mesmos trabalhos que nos habituamos durante a vigília. Tomamos as mesmas conversações, discussões, ou realizamos por uma espécie de autossugestão os desejos conservados em nosso íntimo, os quais não tivemos possibilidade de realizar objetivamente. Quer dizer, isso Freud também falou, interessante, né? Ele falou que durante o sono a gente realiza os desejos que a gente não conseguiu aqui embaixo. E falou também dos resíduos do dia, que muitos sonhos são apenas gravações do nosso psiquismo daquele dia, são os resíduos do dia. Que a leitura é feita no cérebro, não é uma visão espiritual, é uma visão que o cérebro produz. Aí, como nós não realizamos o nosso desejo, então, viagens, visitas, posse de alguma coisa, e às vezes algo nem sempre confessável. Esses sonhos são medíocres e geralmente se confundem com outras cenas no embaralhamento incômodo, que bem atestam perturbações físicas. Às vezes a gente tem pesadelos por má digestão, excitação nervosa, depressão, etc. São, pois, mais reflexos da vida cotidiana reagindo sobre o cérebro do que mesmo acontecimentos oriundos da verdadeira emancipação da alma. Comumente, tais sonhos acontecem durante o primeiro sono, tá? Que nós temos diversos padrões de sono, diversos traçados, diversas ondas. Né? Então, é o primeiro sono que é mais pesado. Depois, o segundo melhora. Tem muita gente que dorme melhor já quase quando está alvorecendo, não é? Porque realmente ali fica uma situação ótima, né? Para muita gente. No início vai dormir pesadão. Então aquele que vê TV Globo e aqueles filmes de terror, aquelas coisas, outras televisões com filmes de terror, ele leva aquilo na imagem mental dele, aquilo ali atrapalha ele absolutamente. Fora os que veem coisas também inconfessáveis naqueles canais altos lá do cabo. Então, não é? Então, nós temos que sair dessa mesmice. Temos que sair disso. Nós somos seres inteligentes. Isso é o ensinamento dos espíritos. Isso não é aula para falar bonito, é aula para a gente viver. Então, e vibra em nossa organização cerebral, tal, não tranquilizada pelo repouso. Os verdadeiros sonhos, porém, diferem bastante dessas perturbações. É pela madrugada, quando nossas vibrações mais tranquilizadas adquirem força de ação, que podemos penetrar no campo propício
às atividades reais do nosso espírito. Está claro isso, então? Ficou claro? Não. Aí eu faço uma tabela melhorando um pouco o que a Ivone disse, não é? Com devido respeito à Ivone. Vamos, que é uma gurua minha também. Bom, com isso aqui, a gente começa a dar uma trava na tal das pessoas que querem interpretar sonhos. Confere, Valtinho. Hein? O livro de interpretação dos sonhos. Vocês já viram esse livro? Está cheio disso aí. A mulher ou o vidente que vai interpretar o teu sonho. Aí começa a sair desse lado místico, que não é um lado científico, e realmente temos uma posição lógica, cartesiana talvez, bonita, né? De gente que pensa. Então, nós temos as influências, primeiro, que são as influências físico-químicas ou neuroquímicas, tanto faz, e psicológicas sobre a mente, que geram um tipo de alteração na mente e que produz um efeito que é um tipo de sonho. Lá em cima, as lembranças do dia, são os resíduos do dia, que a gente dorme com aquilo, o fiscal entrou lá, tal, bateu lá, aquela coisa, aí vai dormir com aquilo na cabeça e pensa naquilo. Né? É o resíduo do dia. Certas situações traumáticas que a gente viu ou passou, está lá, vai aparecer. Desejos não satisfeitos que o sono procura compensar. Isso a psicanálise explica muito bem. Doenças e alterações funcionais dos órgãos físicos. Comeu muito, má digestão, está com febre. Bom, quando a gente está com febre alta, como a cabeça nossa roda, como é que a gente fica alterado? Né? Então, são doenças. E sonhos repetitivos, que são aquelas neuroses traumáticas que se repetem sempre, com frequência, que não se apagam da mente, que estão gravadas, traçadas numa região do cérebro. E uso de substâncias, aqui a Milka, que alteram a consciência. Os psicofármacos, que são remédios prescritos, e os psicodislépticos, que são drogas. Né? As drogas, elas geram alteração de consciência. São os psicodislépticos. E os remédios também alteram. Né? Atuação de espíritos. Não, aí parou, não quebrou ali. Então, esses primeiros, são as influências orgânico-fisiológicas e psicológicas, ou neuroquímicas, dê o nome que a gente quiser, não importa. Isso é um padrão que acontece à noite. Agora tem as influências espirituais. Primeiro, a atuação de espíritos fraternos e simpáticos. Quando a gente desdobra, eles vêm nos ajudar. Segundo, alterações de espíritos ligados ao mal. E às vezes eles magnetizam a gente, o nosso espírito, eles dão passes magnéticos e hipnotizam a gente. São os magnetizadores e os próprios obsessores que nos acompanham durante o sonho. Então é um sonho difícil esse. E percepções e lembranças parciais da vivência do mundo espiritual, porque o espírito ele tem todo esse nível de percepção, mas como ele não é totalmente evoluído e ele ainda está preso à carne, né? Ele tem uma visão parcial do mundo espiritual, é uma visão global. Então, tem panoramas e cenas espirituais. Então, essas influências espirituais, e mais lá em cima, as influências psicológicas, físicas, né? Orgânicas, eu diria, essas são que marcam o nosso sonho. O que nos interessa realmente é sair do corpo
num status que a gente vai se comunicar com os espíritos superiores. Confere? É isso que nos interessa. Mas isso é uma gama, né, de possibilidades que existem. Então, melhoramos um pouquinho a Ivone. Em seguida, o Espírito diz: pobres homens, quão pouco conheceis os mais simples fenômenos da vida. Julgai-vos tão sábios, porém vos confundis com as coisas mais vulgares. À frente das perguntas que todas as crianças formulam: o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem respostas. Bom, aqui a preocupação do espírito é evidenciar a ignorância dos homens em face da fenomenologia espiritual. Isto em 1857, ano do lançamento do Livro dos Espíritos. Posteriormente, em 1861, Allan Kardec lançaria o Livro dos Médiuns, que até hoje constitui a excelência desses estudos. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme momentaneamente, se encontra no estado que estará de maneira permanente após a morte. Então, Allan Kardec diz isso. Nós estamos vendo que é isso. Não, o espírito diz isso, né? Os espíritos que ao desencarnarem desprendem-se com facilidade da matéria, quer dizer, ele não vai ter tanta perturbação. Os laços fluídicos de Allan Kardec e, eu diria, os feixes energéticos da física atual, eles são mais frouxos, porque o cara já se espiritualizou, então ele não está tão preso à matéria, então a energia dele não é tão pesada, a energia dele. Eles tiveram sonhos inteligentes. Quando eles dormiam ou dormem, são conduzidos para a companhia de seres superiores, viajam, conversam e se instruem como eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas quando voltam para a vida espiritual. À luz desses fatos, deveis aprender, por mais uma vez, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Eu acho que quem falou isso foi São Paulo. Eu tentei buscar, mas não achei. Né? Quando eu durmo, eu morro. Né? Mas o que importa para nós é que nós estamos entendendo aqui que o sono não é algo tão simples, que não é algo que a gente deve desmerecer, que não é algo que a gente não deve ser negligente com ele. O sono é uma oportunidade, o sono de nós desdobrarmos e conhecermos uma série de fenômenos e sermos ensinados e sermos, eu diria, esclarecidos, enfim, de recebermos uma série de instruções. Mas, para que isso aconteça, há uma série também de requisitos, uma espécie de protocolo a ser cumprido. Essa já começa a ser o ponto da aula importante, né? Bem, os comentários se atêm a confabulações, conversas, tarefas, ensinamentos que os espíritos encarnados, já de certa elevação espiritual, mantêm durante um sono com entidades mais elevadas. Quer dizer, essa é a grande chance de nós conversarmos com aqueles que mais sabem que nós. O aprendizado nessas condições é rico e edificante. Vocês estão me entendendo bem aí? Não é uma coisa simples como vocês pensam. Né? E também não é para fazer confusão antes de dormir. Tem que dormir, vamos rezar primeiro, numa boa, fazer a nossa higiene e vamos dormir, mas numa boa. Não vamos armar confusão, porque aí durante a noite vem outra coisa.
Agora, Allan Kardec, ele lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala das preces espíritas à hora de dormir. E tem uma excelente introdução. Ele fala preces espíritas à hora de dormir. Quer dizer, ele, antes da hora de dormir, ele recomenda que nós façamos uma prece, pedindo que nosso espírito seja assistido, que a gente tenha condições de ser bem orientado, que nós tenhamos um sono que nos repare, que tenhamos um sono que nos ajude, que tenhamos um sono que nos esclareça. Quer dizer, uma preparação para o espírito. É isso que Allan Kardec fala. E ele diz mais ou menos o que está dito aqui. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. Tem que repousar o corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se despreende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades dos espíritos. Tudo isso nós vimos aqui. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Porque durante o sono, nós temos uma série de fenômenos que acontecem, né? No nosso organismo, não só restabelecemos a nossa energia, como produzimos determinados neurohormônios, etc., que são detoxicados, são metabolizados, enfim. A gente está estressado, aquele nível de substância estressante, ela vai caindo, né? Nós vamos sendo beneficiados por esse apagamento temporário da consciência. Não é? Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Então nós começamos a mais uma vez a fortalecer a necessidade de um bom sono. Ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. A gente não diz frequentemente que um bom conselheiro é o... Um bom conselheiro é o... Hã? Quem falou travesseiro? É o travesseiro. Não vou decidir isso agora não. Paulão, não quero... Eu vou dormir, eu vou descansar. Não assina esse papel agora não. Que é isso? Não, assina. Que te vence a burocracia, assina, que a gente não tem tempo para perder. Eu falei, negativo. Deixa o papel aí, eu vou dormir um pouco. Vou dormir uma vez, uma noite, duas, depois eu volto a pensar no papel, não quero nem ver esse papel. Então, por quê? Porque durante o sono, o travesseiro, né, nós vamos ser aconselhados pelos espíritos amigos e vamos ter uma outra visão daquele papel. Que o cara está botando pilha na gente, para a gente poder seguir aquilo. Bom, é a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria, o espírito. É o prisioneiro restituído por momentos de liberdade, temporário. Mas como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Isso que é triste. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Quer dizer, ele vai procurar o bafão, vai procurar uma situação pesada durante o sono. Ele vai acordar com instintos negativos, intuições negativas, intuições do mal. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça
o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venha juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos e ao despertar sente-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Então, nós colocamos aqui uma importância, um peso espiritual muito forte em relação ao sono. É isso. Mas o sono também tem um ambiente, as pessoas têm que ter um ambiente para dormir. Né? Não é qualquer ambiente que a gente vai dormir, às vezes, a gente sente. E se nós formos médios, a gente vai se ressentir mais ainda. Então, nós estamos mostrando a necessidade de nós termos uma preparação para o sono. Então, vamos virar aqui. Por favor, Amilcar. É o que acontece com os espíritos elevados, pelo que respeita o grande número de homens que, morrendo, devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza que vos tem falado. Esses vão, enquanto dormem, seja mundo inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja em busca de prazeres talvez mais baixos que aqui possuíam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, plural de vil, miserável, reles, desprezível, reles, mais ignóbeis, mais nocivos do que o professavam entre vós. Isso é uma perda. Então o comentário se compatibiliza à máxima latina, similus simili gaudet, o semelhante procura o semelhante. Ou não está claro? O semelhante procura o semelhante. Aqui na Terra também é assim. No semelhante não se juntam no mesmo partido. Os semelhantes no presídio não formam as suas facções. Né? É o quê? Semelhança. Né? Os semelhantes não se procuram para trabalhar numa área da economia, numa área da administração, num projeto de trabalho, no comércio. Os semelhantes não se juntam para ser médicos. É questão de escolha. Se nós queremos nos iludir, nós vamos poder iludir à vontade. Procura a resposta aqui, procura a resposta ali, vai na leitora, fazer a leitura da minha mão, Buenadite, joga a carta, bola de cristal, búzios, faz o que quiser, pô. Consulta o médium, vale tudo. Mas, para nós, o que vale é justamente a gente andar no bem, fazer o bem, ser preciso, ser correto, ter atitudes firmes, ser honesto em tudo, né? Ser verdadeiro, não mentir. Enfim, isso que é a nossa firmeza e ter fé em Deus. Isso que é a nossa firmeza. Nós não precisamos desse negócio de adivinhação, nem Buenadite. Embora no sonho pode aparecer isso. Porque eu já tive sonhos que meu pai chegou. Meu pai só me apareceu em sonho. Uma vez, e aparição mesmo física, materializado na minha casa em Teresópolis. Uma porção de médios dava a mensagem do meu pai. Vocês conhecem, eu contei isso. Ficava pensando, que mensagem é essa, cara? Aí eu mentalizava, papai, se você é que está falando isso, diz aí a rua que eu morava, quando era pequeno, né, que nós morávamos, quando eu tinha 7 anos, o número e o apartamento. Vai, pai, diz para mim, por favor, pai, se identifica. Não identificava. Era praticar a caridade, praticar a bondade, praticar o perdão, aquele discurso estereotipado do espírito. Que pede prece, que está bem, mas não tem nada para identificar o sujeito. Aí não vale, mensagem não vale.
Vale para quem gosta de se iludir ou para quem está começando no centro espírita. Aí começa a ficar entusiasmado. Recebi a mensagem do meu filho, o cara faleceu há um mês atrás, está no maior estado de perturbação, mas já recebi a mensagem, olha aqui, papapá. Então, isso aí, o espiritismo é uma coisa infinita para percorrer. É um mundo infinito. Cada um anda de acordo com a sua concepção e com a sua capacidade de compreensão. Mas o que importa é isso. Nós temos que procurar os nossos semelhantes. Os nossos semelhantes são as criaturas do bem. Pronto. Não vão fazer nenhum negócio errado. Não vão. Bom, espíritos encarnados de maior visão espiritual procuram aprendizado, elevação e progresso. Espíritos encarnados de baixo estofo moral, ainda ligados aos prazeres materiais, são levados pelos seus afins para a viciação e imoralidade. Tem alguns livros de André Luiz, No Mundo Maior, algumas coisas assim, que fala sobre isso. O sujeito desdobrou à noite, o espírito saía. Tem aquele Ação e Reação que também fala isso. O sujeito ia para bordel depois que dormia. O espírito dele se juntava à gangue lá, outros que bebiam se juntavam, entende? André Luiz. Né? Só que Allan Kardec é bem antes de André Luiz. Mas isso é muito rico na literatura espírita, o que está sendo narrado aqui. E o que gera simpatia na Terra? Nada mais é senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então, quando nós temos um sonho desse, nós vamos ficando autossuficientes, né? Porque vamos entendendo que a vida espiritual está lá e a gente está ligado a esse pessoal do mundo espiritual. O que também explica as antipatias invencíveis. Invencíveis, hein? É que sentimos no fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa. Porque os conhecemos sem jamais o ter visto. Também nós sentimos aquela antipatia intuitiva. É ainda o que explica a indiferença por não nos preocuparmos em fazer novos amigos. Essa é gozada. Por sabermos que há muitos outros que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensar na vossa vida. Tem gente que quer fazer a opção de amigo. E tem gente que não quer fazer uma opção de amigo. Tem gente que é seletiva. Quanto mais nós evoluímos, mais nós ficamos seletivos. Mais nós ficamos discretos, não precisamos de tanta gente, não temos solidão. Nada, a gente anda no nosso caminho. Temos a nossa consciência, um bom livro, uma boa música. Né? Um bom ambiente espiritual para nós. Vamos dormir tranquilo. Agora, quando o sujeito é carente, ele quer gente. Mas isso aí é um problema dele. Pode ser psicológico, pode ser espiritual. Não consegue ficar sozinho, não consegue ficar parado. Então tem que pensar por quê. Tem que pensar. Então, essa visão é uma visão amadurecida, que ele fala. Mas a conclusão, que o sono é muito mais importante do que nós pensamos, é o frontão, o letreiro da aula. Então, são duas funções do sono. Primeiro, a orgânica e fisiológica, indispensável para a manutenção do bem-estar e a qualidade de vida. A gente tem que dormir. Tem um problema, temos que dormir. É estado normal, o sono, regular, recorrente e facilmente reversível do organismo e caracterizado por relativa quietude. Tem a função de regular a temperatura do corpo
e controlar a nossa energia. Está claro? Tem uns aí que ficam dormindo aqui. Eu acho bom isso? Não, não acho bom. Por que eles... Aula prática. Então sai e vai ver. Tá bom. Mas tem uns que gostam de dormir. O meu motorista aí, o cara que me entrou, sumiu. Só vem uns 15 minutos, 10 minutos para faltar e acha que fez muita coisa. Mas quando chega aí já dorme. Falei, vai dormir em casa, vai aprender. Aqui você não vai aprender dormindo. Não dá. E do ponto de vista espiritual, tem uma queda da tensão energética que liga o perispírito ao corpo físico. Vocês têm que entender que o perispírito é uma formação do espírito. Vocês entenderam isso comigo? Que o espírito mentaliza e, de acordo com o seu padrão mental, ele forma um perispírito. Vocês entenderam isso? E ele tem esses órgãos energéticos. O perispírito é um corpo energético, é uma nuvem de energia. Não é alguma coisa tangível. Só é tangível se tiver ectoplasma do médium. Se não tiver ectoplasma do médium, ele é algo que penetra, que não está no mundo material. Bem, para o espírito, que liga o perispírito ao corpo físico, uma vivência temporária em um mundo espiritual. Para o espírito mais evoluído, é uma oportunidade excelente de trocar ideia, receber conselho, estudar, aprender, trabalhar com espíritos moral e intelectualmente mais elevados. Então, essas são as duas funções do sono. Então, o sono é necessário do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritual. O bom sono. Pode ser do ponto de vista biológico, mas pode não ser do ponto de vista espiritual. Dependendo aonde nós vamos andar com os nossos pensamentos. Então, aí o esquema detalha isso. As funções do sono, organofisiológicas, biológicas, termorregulação e controle da energia, que a gente tem que repor energia, e espiritual, vivência no mundo espiritual. Então, o sono é uma coisa, vamos voltar, muito importante. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Isso é verdade. É isso que o que faz, porque a gente está desdobrado, vai estar em contato com eles, com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício, os superiores, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, que é voltar ao mundo espiritual no sono, para não falirem, pois vem aos outros instruir, os superiores. O sono é a porta de entrada que Deus lhes abriu para o contato com os amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam o grande momento de libertação que finalmente o restituirá ao seu verdadeiro meio. Coisa bonita, né? Muito bonito. Então, mais uma vez, o espírito comunicante lá, que está respondendo do Allan Kardec, ou comentando, reitera a função do sono. Nesse caso, detalhando a importância que tem para os espíritos superiores. Para os espíritos superiores é um momento muito especial, porque eles retornam ao mundo espiritual. Mas tem uma frase que eu não gostei. A frase é a seguinte: os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre vós. Não sobe, não mexe aqui não. Vocês entenderam isso? Hein? Eles consentem sem muita repulsa em encarnar entre nós. Que história é essa? Chapéu de Abraão. Essa resposta não bateu. Não bateu. Pode dizer que está no livro, mas tem que prevalecer o quê? A lógica e a razão. Confere? Não, até pode ser, mas, peraí, nem um bom espírito, peraí, a gente tem que entender isso.
Se a gente vem trabalhar aqui, não é? Hein, Demétrio? A gente tem que trabalhar de boa vontade, não é? Não é com uma ressalva aqui. A gente tem que ir no sono, subir e ver os amigos lá e tal. Reparar, espera aí, tem alguma coisa errada. E Allan Kardec também falha. E os espíritos também falham. Porque Allan Kardec discutiam com os espíritos a resposta dele. Allan Kardec não era tolo. Muitas coisas que os espíritos respondiam, Allan Kardec contestava. E no final a opinião do Allan Kardec é que valia. E é aquela que era transcrita. Então as coisas não são 100% em nenhum lugar. A gente tem que ter sempre esse olho crítico. Bom, voltou o chapéu. Vamos lá, agora pode subir, Amilcar. Ora, por esses espíritos serem instrumentos de Deus, que vêm para nos instruir, e das leis divinas, tal oportunidade sempre será motivo de privilégio. Privilégio ser um instrumento de Deus. Privilégio poder servir. Privilégio poder ser útil. Privilégio poder fazer a caridade. O que está vendo? De realização, por mais difíceis que sejam as condições reencarnatórias. Então, é um privilégio. E mesmo com as condições difíceis aí, Demétrio, para ele é um privilégio. É uma honra. Segue em Jesus. Então, tem aqui uma passagem de Mateus. Pode subir que essa é boa. Então, Jesus, chamando-os, os apóstolos, disse: sabei que os governantes do mundo, dos povos, os dominam. Isso até hoje acontece. Dominam o povo pela ignorância. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Até hoje isso acontece. Não é assim entre vós. Pelo contrário, entre vós, apóstolos, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este que vos sirva. É o contrário. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Inverteu. Grande é o que serve, grande é o que dá, grande é que é o humilde. Não é o grande, o maioral, nem o que tem o poder no mundo. Tal como o Filho do Homem, olha aqui o exemplo dele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então, acho que ninguém fica em dúvida também sobre o que é a caridade, não é isso? Sobre a interligação disso com a interpretação espírita. Fora da caridade não há salvação, porque nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Agora, se o sujeito acha que vinha o Frei Luís, ou outro centro espírita, ou trabalhar numa obra filantrópica, é um favor que está fazendo, é melhor não ir. Não precisa ir, não. Porque o voluntariado, Carola, tem esse problema. Os caras são voluntários, não é? Aí eles acham que estão fazendo favor em são voluntários. Mas eu gostaria até de assinar a carteira de algum voluntário. Vem cá, vou botar aqui você na CLT aqui, na consolidação da lei do trabalho, você inicia tantas horas, o almoço é de tanto a tanto, tem um lanche tanto, sai a tantas horas. Você tem um superior que vai determinar isso você, não sei o quê. Se faltar, perde a cesta básica. Se faltar 2 vezes, perde o abono. Eu boto o cara na linha, o cara entra. Porque está sendo compelido. Aí vai ser um voluntário compelido. Esse tipo de voluntário não presta também. Não é? Na obra espírita tem que fazer com o coração. Não quer fazer, é melhor não vir e deixar a coisa, não é? Para outro fazer de boa vontade. Então isso aqui é a chave para muitos e a força de muitos. Não cabe, ao se confrontar as leis divinas, os espíritos superiores condicionarem sua assistência à humanidade sob nenhuma forma, pretexto ou justificativa
que siga a sua vontade pessoal. Está claro isso? Não cabe isso, né? Está claro? Não estou fazendo favor. Eu não estou fazendo favor. Fulano diz, estou fazendo um favor. Que favor que está fazendo? Estou dando passe. E daí? E daí? Se você quiser ser um instrumento de Deus, você tem que seguir o modelo. Olha lá, está dormindo já, desdobrou. Se quiser sair, seguir o momento. Então, não pode dormir. Faz favor. Faz favor. Você não vai aprender. Bem, é isso aí. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Pronto, vamos caminhar. O sonho é a lembrança que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observa, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste ou de tudo que viste, e que não tendes as faculdades perceptuais e mnemênicas, quer dizer, da memória, da vossa alma plenamente desenvolvida. Quer dizer, ele pode ver, mas ele não consegue enxergar tudo do mundo espiritual. Isso é verdade. Porque não está ainda desenvolvido espiritualmente ao ponto de ter uma visão plena da vida espiritual. Então, há muita gente que, como espírito desencarnado, também não tem esse grau de desenvolvimento. Então, eles vão descrever o mundo que eles vivem. Ele descreve infinitos mundos. Cada um vai descrever o mundo espiritual, depois de desencarnar, de acordo com a sua capacidade, a sua percepção. É igual a gente pegar uma pessoa, dizer, cada um faz uma dissertação sobre um tema, cada um, ou um tema padrão, descreve aquela montanha, cada um vai descrever diferente. Então, a realidade desses espíritos, que são às vezes consultados através de médiuns, cada realidade deles é deles. É do que eles percebem. Mas não é necessariamente a verdade. Por isso que Allan Kardec não acreditava nos espíritos comunicantes sozinhos. Ele tinha que consultar N espíritos para chegar a um ponto. Então não adianta descrever isso e aquilo assim, porque às vezes não é aquilo. E os videntes a mesma coisa. Mesma coisa. Estão vendo muita coisa que não existe. Eu não quero nem falar sobre isso, mas isso lá a gente pode estudar um pouquinho um dia, se eu conseguir acabar esse livro daqui uns 4 anos, se Deus quiser, 5. Ou então nós vamos estudar o livro dos médiuns, que vai ser uma coisa belíssima, para quem quiser fazer a mediunidade. Aí vai entender isso, né? Bom, em consequência, nada mais fica do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou retorno, quer dizer, do sono, ao qual se mescla a lembrança que fizeste ou do que vos preocupa durante o estado de vigília. É aquilo que a Ivone disse que a tabela coloca. Sem isso, como poderia explicar esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Pusilânime, fraco, de ânimo, medroso, covarde. Então é esse mix aqui que acontece com as pessoas. Neste comentário, o comunicante assina o que anteriormente abordamos e preocupa-se agora só com 3 pontos. Percepção parcial ou fragmentada do mundo espiritual, quer dizer, o espírito não tem uma visão melhor, uma percepção, resíduos mentais do dia, nós vimos isso, impressões psíquicas da vigília e ação dos maus espíritos, influências mentais e magnetização, fazendo um mix aqui de confusão para ele. Mas aqui há um ponto importante, e esse eu faço questão de terminar. Aliás, vereis, dentro em pouco, desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais.
O sonho de Joana d'Arc. O sonho, que está errado aqui, de Jacó. O sonho, outra vez errou, dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Está claro isso? Né? Esse sonho é da alma, é o da alma inteiramente liberta do corpo. A lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então, em pouco, quando nós formos mais perfeitos moralmente, nós vamos ter esses sonhos. O sonho de Joana d'Arc dizendo que ela venceria aquela batalha contra os ingleses antes, que ela poderia comandar aquela tropa francesa. Interessante isso, né? E ela questionada, eu passei esse filme aqui, esse vídeo aqui, Joana d'Arc, questionavam ela o tempo todo. Ela dizia, eu vi em sonho, eu vi, vozes falaram, né? Dizia, está com demônio, né? Depois queimaram, né? O sonho de Jacó, subir uma escada, está lá no livro Gênesis, e vai por aí, né? Então, um dia nós vamos ter essa assistência mais, eu diria, aperfeiçoada. E ele diz, vamos distinguir essas duas espécies de sonhos, entre aquele que vós lembrais, daqueles sonhos que nós lembramos. Sem isso, cairias em contradições, em erros que enfraqueceriam a vossa fé. Que acreditar naquele sonho, tudo o que aconteceu foi errado, e a gente ia perder a fé nas coisas, não é? Porque as pessoas perdem a fé com muita facilidade quando se fixam em fenômenos. O fenômeno não muda a natureza moral da pessoa. O fenômeno é apenas uma evidência da existência dos espíritos, da influência dos espíritos sobre o mundo espiritual. O fenômeno é uma capacidade que os espíritos têm de atuar sobre o ser encarnado, inclusive curá-lo e desobsidiá-lo. Mas o fenômeno em si não muda a natureza moral do indivíduo. O que vai mudar realmente é a evangelização. Bom, é clara a alusão aos sonhos de caráter puramente espiritual, sem interferência do psiquismo, do encarnado e unicamente vivido entre os espíritos superiores. São sonhos esclarecedores, orientadores, diretivos, através dos quais o encarnado recebe, por meio de visões oníricas, que são essas visões mentais, o auxílio necessário à sua vida no mundo. Que beleza! Bom, esse, um dos sonhos, se não o mais marcante da Bíblia, eu peguei esse, mas fiz uma mudança. Gostou, Valdir? Gostou, claro. Está em Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, aí Paulão, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse ambos coabitados, achou-se grávida. Até aí eu vou, porque hoje, pelo que eu conheço de inseminação artificial, de fertilização artificial, não é difícil um espírito materializar um espermatozoide e fecundar um óvulo. Não é difícil. Não é difícil. Isso é factível. A ciência, em parte, já realiza isso, né? Pela fertilização artificial. Né? Bem, mas José, seu esposo, sendo justo e bom, e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele falou, puxa, ela me traiu, ela está grávida e não teve relação comigo. Então eu vou me embora, mas não quero caluniá-la, não quero difamá-la. Né? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, olha o sonho aí, dizendo,
José, filho de Davi, que ele era da tribo de Davi, não temas receber tua mulher, porque o que foi gerado segue a vontade de Deus. Na Bíblia, foi o Espírito Santo que gerou. O tal do Espírito Santo eu procurei, não encontrei no Velho Testamento. Esse é o Espírito Santo, é uma criação da teologia. O Espírito Santo. O Espírito Santo é um negócio dúctil, variável. Então, e nem naquele que profetiza isso, que é Isaías, que nós vamos ver, há alusão ao Espírito Santo. Então, substitui o Espírito Santo, porque fica mais claro para a doutrina espírita, segue a vontade de Deus. Porque não foi ninguém, foi Deus que promoveu isso. Está claro? Mais ou menos? Está claro? Se não tiver também, depois pensa. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Então esse foi o sonho que José teve, que segue a vontade de Deus, não é? E não que foi fecundada ou foi alguma coisa pelo Espírito Santo, que é um nome muito aberto, Espírito Santo. Espírito somos todos nós, né? Santos há tantos santos, né? Bem, mas isso tem uma origem, vamos andar aqui, que é o sonho do profeta Isaías. Não, ao que foi dito pelo profeta Isaías. Portanto, o Senhor vos dará mesmo um sinal. Aqui. Isso foi milhares de anos antes de Jesus. Eis que a Virgem, aqui está claro, receberá e dará à luz a um filho. Mas aqui é Senhor, não é Espírito Santo, em Isaías. A gente tem que acreditar mais aqui no Isaías. E dará à luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel, que é Deus está conosco, não é? Ou a luz, né? Isaías 7,14. Então, esse ponto aqui também tem alguma coisa de interessante para nós, porque a Bíblia, ela foi muitas vezes alterada, ela foi revista diversas vezes, né? Vocês sabem como é que foi, né? Porque havia, naquela época, 62 versões dos evangelhos, pelo menos, né? Aí, na época, acho que nos anos 100 e pouco, depois de Jesus, resolveram codificá-la, organizá-la e deram para me esqueci quem foi o pai, a pessoa da igreja, né, que fez esse resumo e deu uma tônica que seguisse a teologia que eles propunham, né? Então tem muitas coisas que não casam com aquilo que nós estudamos na doutrina. E tem outras que casam. Mas essa aqui foi o sonho que um dia nós poderemos ter. Então aí terminamos a nossa aula. Oi, Ivone. Oi. Está na hora, não está não? Como é que é? Bom, aí são os comentários do Allan Kardec. Ele apenas faz uma síntese. Repete, os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos mais distantes lugares, ou que jamais se viu, ou até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos de precedente existência ou de existências anteriores. A apresentação confusa das imagens que se passou em mundos desconhecidos
entremeada das coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação lógica parecem ter. O Freud, ele achava que ele podia conhecer tudo, o inconsciente, pelo sonho. E ele realmente começa o trabalho dele psicanalítico nos anos, ainda no século XIX, 1800 e pouco, final, no Hospital Salpêtrière, no hospital na França, em Paris, quando Charcot, que era um grande hipnólogo, ele hipnotizava mulheres que apresentavam paralisias. Mas as paralisias das mulheres eram em manguito, quer dizer, eram assim. Ou seja, elas não seguiam as inervações. Porque se esse músculo aqui está paralisado, eu sei que tem um nervo que inerva ele. Esse nervo é que está prejudicado. A paralisia em manguito não tem nenhuma correspondência nervosa. Então, Freud observava isso, Charcot hipnotizava as mulheres, e as mulheres, tchuf, saíam da paralisia. E ele achou, então, que o problema era um problema de ordem sexual. Aí deu o nome de histeria, histeron, útero, do grego útero, histeron. E, através da hipnose, ele achou, então, que Charcot tinha entrado no inconsciente daquelas mulheres. Então, ele foi vendo que diversas manifestações eram expressões do inconsciente, como esse efeito do magnetismo, mas os sonhos também denunciavam, ao interpretar o sonho do indivíduo. Os atos falhos, os esquecimentos, as quedas, tudo isso, certas manifestações que o indivíduo tem, que está numa obra dele, chama Psicopatologia da Vida Cotidiana, é isso que ele fala. Então, ele construiu a teoria dele à luz do inconsciente, tendo como base a hipnose. Bem, mas não é exatamente isso, né, Demétrio? A gente está vendo que é mais um pouco que isso. Porque, além disso, existe o espírito. Coisa que é a minha especialidade, meus colegas, tchau, colegas, não aceitam. Né? Porque vai ter que reformar todo o sistema doutrinário. Vai reformar, Glorinha? É problemático. Vai reformar a igreja, quando a igreja acreditar em reencarnação, vai ser a maior confusão. Por quê? Porque o Papa agora não tem autoridade mais sobre nós. Porque nós morremos, desencarnamos, voltamos, viemos, podemos ser brancos, podemos ser escuros, podemos ser homens, podemos ser mulheres, e aí? Não é? Que representação é essa? Né? E ele também. Então, o Espiritismo, pelos seus princípios, ele tem esses princípios, ele realmente vai de encontro a muitas doutrinas e muitas religiões. As religiões não vão aceitar. Nunca. Eu não sei. Nunca não pode dizer, mas não vão aceitar, porque vai ter que mudar tudo. Vai ter que mudar as coisas. Não? Então, por isso que o Espiritismo ele é livre. Ele transita com a liberalidade e ele faz tudo isso de uma forma que não quer convencer ninguém a nada. Nem o que foi dito aqui eu quero convencer a ninguém. Não me importa, importa dizer o que eu acho. E cada um vai achar de acordo com a sua capacidade de entendimento. Mas, finalizando, o sonho não deve ser maltratado. Não deve ser maltratado. É para dormir na caminha. Vem para a caminha que a mamãe vai botar você e vai ninar lá na caminha. Na caminha, com o travesseiro. E quem quiser decidir na hora, dá uma parada. Não assine nada na hora, não digam sim, nem não na hora. Dê um tempo. Reflitam, guardem, esperem. Não vai no impulso do outro, não, nem na pilha do outro. Bem,
era essa a aula de hoje, que eu espero ter sido útil para vocês, como foi útil para mim, e me deu uma outra visão também de coisas que a gente não tinha até então. Vamos agora... Isso aí é para ler em casa. Tem... Hein? O que houve? O que houve? O Carlos está aí? Eu não vi o Carlos. Está não, né? Ave Maria. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pelo privilégio de sermos úteis. Cada um dos alunos e dos presentes serem úteis, poderem servir sem nenhuma necessidade de reconhecimento, de gratidão, sem nenhum interesse de poder ou de algo material. Ser um instrumento de Deus, que é a maior glória que o homem possa obter. Pode obter. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos espiritualmente e estudamos a doutrina, mais nós nos tornamos próximos dessa sabedoria, cujo instrumento privilegiado foi Jesus, que se conectava de uma forma tão identificada com a vontade divina, que ele dizia: eu e o meu Pai somos um. Eu não falo por mim, eu falo por aquilo que meu Pai mandou me dizer. Eu não ajo por mim, eu ajo pelo que o Pai me mandou agir. E Allan Kardec, num dos livros da Gênesis, dizia: se pudéssemos falar de Jesus, poderíamos dizer ter ele sido um médium de Deus. Que esse sentido da perfeição, da paz, da consciência, acompanhe as nossas vidas. Eu estou certo, agora eu sinto que aquela ambiência que iniciamos a aula, ela se diluiu. Foi, evaporou-se, sumiu aquela força espiritual que aqui estava. E assim, em vosso nome, Jesus, pedindo a vossa bênção para esses irmãos aqui, que estão na irradiação, e esses que desencarnaram, e para a nossa amiguinha Cláudia, um pedido muito especial, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 6 de julho do ano 2000.